com a impressão de que a família Bolsonaro, como a marca dominante da direita, está indo embora e está indo embora rápido. Eu já tinha essa impressão por conta das pesquisas meses atrás, mas eu acho que duas coisas aconteceram que me parece deixam nesse espaço dessas últimas 2 semanas, mais ou menos ali de quando a gente se encontrou em Fortaleza para cá, duas coisas eu acho que me parece que ficam evidentes. A primeira é, se tem um político em quem nos últimos 30, 35 anos você podia colar assim na testa como slogan bandido bom é bandido morto, era Jair Bolsonaro. Sim. Ele era nacionalmente, dentro da política, a figura símbolo desse jeito de pensar a segurança pública, tá? Cara, aconteceu nunca no Brasil uma polícia tinha matado tanta gente num único momento. Eu não estou entrando no mérito de se é bom, se é ruim, se é isso, se é aquilo. É só que isso é justamente o tipo de pauta que, para a direita mais dura, é uma pauta dos sonhos. Vai defender a polícia, vai dizer que é isso mesmo, que esses fascínoras, que isso e que aquilo, e pode ser, pode não ser, mas o fato é, houve muito político de direita se manifestando, silêncio de gente com sobrenome Bolsonaro. E agora, hoje, Bolsonaro completa 100 dias preso, em prisão domiciliar, por conta de ter desobedecido medidas cautelares. Nos próximos dias, talvez semanas, mas mais possível nos próximos dias, vai acontecer o trânsito e julgado, ou seja, vai se encerrar de vez em definitivo o julgamento no STF. Ele já está condenado por tentativa de golpe de Estado. A gente não sabe se ele vai para uma sala na Polícia Federal em Brasília, se ele vai para um quartel do Exército, se ele vai para Papuda passar os primeiros dias da prisão até que os advogados peçam uma prisão domiciliar que provavelmente vai ser concedida. O fato é que anistia meio que sumiu como tema, porque é mesmo um tema impopular. Eles não conseguiram se agarrar nessa pauta. Ano que vem tem eleição, cada vez mais ausente o sobrenome Bolsonaro. Isso é o fim do bolsonarismo? Como é que você vê isso aí, o que está acontecendo? Não, tomara que seja, mas eu sou um pouco mais cauteloso que você. Eu menos otimista, mas é que eu sou botafoguense também, né? Então isso também... Eu sinto muito. Mas eu acho que o bolsonarismo é um movimento que, muito embora tenha valores de extrema-direita que estão presentes na sociedade e mobiliza preconceitos que estão presentes na sociedade, né, porque é o que normalmente a extrema-direita faz em diferentes países, não apenas no Brasil, ainda assim, eu acredito que existe, evidentemente, uma extrema-direita fora do bolsonarismo, mas eu ainda considero o Bolsonaro uma figura central para a extrema-direita. Eu acho que trata-se de um dos personagens mais carismáticos da história do país, um dos personagens que mais moveu paixões na história do país, e eu não vejo essa transferência sendo tão simples. Então eu entendo que nesse momento, momentaneamente, por erros táticos e estratégicos da família dele e dele próprio, ele esteja no momento de baixa. Acho que todos os políticos têm isso. O Lula já teve isso no passado também. Uhum. Mas eu acredito que com a chegada das eleições, quem carrega piano é ele, né? Todos os outros candidatos que estão sendo aventados como potenciais candidatos não fazem traço sem a força do Bolsonaro. Então, acho que ele ainda é definitivo, ele é fundamental. Você não acha que o antipetismo é uma força maior do que o bolsonarismo? Não acho. Mas isso é uma opinião muito minha. Eu acho que o Bolsonaro criou algo novo. Acho que o antipetismo é um caldo que permitiu e contribuiu para o bolsonarismo. Mas existe um antipetismo que não é bolsonarista, né? Então, claro. Eu acho que o antipetismo é muito forte, mas eu não acho que essas coisas sejam tão mecânicas. Eu acho que pode ter um eleitor perfeitamente que pretende votar no Bolsonaro e acaba votando no Lula. Eu não acho que tudo é tão pré-definido ideologicamente como muitas vezes as pesquisas de opinião nos mostram, né? Mas eu acho que o eleitorado é um pouco mais complexo e mais móvel do que aparenta nessa, digamos, essa medida de pressão que a gente faz
com os termômetros constantes. Justiça seja feita, a maior parte das pesquisas de opinião tem sido mais granulares, né? Sim. Elas têm mostrado, até porque a tecnologia hoje permite você fazer um tipo de cálculo que não era permitido poucos anos atrás, mas a gente tem visto nas pesquisas de opinião mais do que a corrida de cavalinhos, né? Sim. E isso mostra, tem a pesquisa da Morning Common, a Quest sempre tem, o IDEA, quer dizer, a gente vê mais granularidade mesmo, vê mais sutilezas e nuances na maneira como o eleitorado se mostra, né, se comporta. É verdade, mas a gente também sempre tem que lembrar que pesquisas de opinião, por mais sérias que elas sejam, elas capturam uma foto, é um momento, e a maneira como você formula a tua pesquisa, a tua pergunta, ela é fundamental. A relação entre aquele que entrevista e o entrevistado, existe toda uma dinâmica grande que muitas vezes a gente se esquece. Então, eu não estou dizendo que isso invalide ou qualquer coisa, eu acho que simplesmente, dependendo de como a gente faz as perguntas, também a gente encontra respostas que confirmam os vieses dos próprios pesquisadores. Claro. Flávia, seu ex-presidente está 100 dias preso e parece que vai seguir preso. Coitado. Não bota ele na minha conta, não. Nossa, ele não é seu ex-presidente? Ele não é seu ex-presidente? Ele não governou para mim, não. Porque, olha, se eu for levar a sério a tua provocação, a gente gosta de acreditar que um presidente governe para todos, presida todos os brasileiros, né? Ele me excluiu solenemente da gestão dele, não me levou em conta. Eu, por exemplo, adoraria que ele tivesse cuidado de mim na pandemia, por exemplo, e eu não me senti cuidada, não. Pode ser assim a minha resposta? Pode ser assim sua resposta, e na verdade essa é uma característica desse populismo de extrema-direita que pegou o mundo, né? Eles governam só para os eleitos. Colégios eleitorais menores do que a sociedade, né? Mas eu, por exemplo, que não sou... Desculpa, querido. Eu, por exemplo, que não sou uma cristã convicta, também não fui contemplada pelo governo Bolsonaro. É verdade. Ele não falava comigo. Eu era na verdade, quem ele queria eliminar da conversa e não quem... Ele não estava governando para mim. Imagina os ateus convictos como eu. Imagina os ateus convictos, então. Então, pois porque nisso a gente está em espectros. É engraçado como até nisso tem uma nuance, né? Eu sou uma cristã não Eu entendi. Como é que eu me descrevi? Uma cristã não convicta. Uma cristã não convicta? Exato. E você é um ateu convicto. São espectros vizinhos, mas não o mesmo, né? Não existem ateus não convictos, né? No momento que você pede convicção, você já cai para a caixa ali do agnóstico, né? Já vai se mudando, começa a ter... Mas é só na hora da turbulência do avião que a convicção é posta à prova de verdade, não? Não é ali? Não. Eu vi... Mas deixa eu te falar uma coisa sobre os 100 dias presos do Bolsonaro em prisão domiciliar, que eu queria trazer para a conversa aí a partir da resposta do Miguel. O meu amigo Guilherme Caetano, do Estadão, fez uma matéria muito feliz ali, relatando o que foram esses 100 dias, 100 primeiros dias, como a gente brincou na reunião de pauta, os 100 primeiros dias, mas que eu quero apontar um pedaço da reportagem dele, que é um levantamento das visitas, e que pode ajudar a gente a desenhar um pouco essa relevância e, claro, é um recorte, né, de como essa relevância se manifesta, né, dele enquanto líder do campo, né, da direita e da extrema-direita em particular. Primeiro que, assim, já é um retrato de um tipo de prisão muito diferente do que qualquer outro, né, com muito mais benefícios. Primeiro porque já é uma prisão domiciliar, o que já é diferente de estar preso numa penitenciária. Segundo porque é um ex-presidente, então é claro que o tratamento que o sistema penitenciário e a justiça, né, de execução vai ser aplicada é outro, né? Mas o fato é que em 100 dias
ele teve pelo menos 72 autorizações para 61 pessoas o visitarem, né? Então, é uma média super alta. Isso exclui médicos, advogados e familiares, que no final das contas ficaram com permissão de... Hã? E que são muitos, desculpa te interromper. E que são muitos, exatamente. E, além disso, o grupo de orações da Michelle, que tem 16 pessoas, também está conseguindo permissão para visitar toda quarta-feira. Então, nós estamos falando de 61 visitas, além dessas que eu acabei de descrever. 34 delas foi para políticos, para dirigentes e pessoas ligadas ao seu partido e a outros líderes da direita. Então, Tarcísio, Jorginho Melo, a vice do DF, que é a Celina Leão, e tudo mais. E o resto se divide entre amigos, empresários, ex-ministros, pastores e comunicadores. E aí vem o dado que eu queria destacar. A frequência das visitas vem caindo. Mais da metade, 57% delas, foram feitas nos primeiros 50 dias da prisão domiciliar. É um efeito natural, eu imagino, né? No começo, inclusive a mobilização em torno do tema anistia, do julgamento, ele não foi preso por causa do julgamento, ele foi preso antes do julgamento, então tudo ainda estava muito movimentado e é claro que depois do julgamento consumado, da mobilização política em torno da anistia, praticamente... desfeita, né? A gente passou uma semana falando de Paulinho da Força, hoje eu não sei nem se o Paulinho da Força está vivo em Brasília ainda ou não, está fazendo o quê, né? Então, realmente deu uma sumida. Agora, não é que tenham parado, né, as visitas continuam e algumas delas eu acho que ainda passam pela bênção que esse candidato, que a direita vá escolher, ou os candidatos vão precisar receber. O que eu queria te perguntar, Miguel, a partir dessa introdução aqui com os dados da reportagem do Estadão, é o seguinte, o quanto você acha que esse capital eleitoral que ele sem dúvida detém se mantém ativo com o fato de que ele não consegue transmitir a sua mensagem mais. Sim. E eu digo isso porque a reportagem traz também um outro dado, que é o fato de que aliados próximos dele têm reclamado de que ele não tem buscado maneiras de se manter em comunicação com o público e não só com os dirigentes. Então, bilhetes aos advogados, entrevistas sem transmissão ao vivo que pudessem ser pedidas, coisas assim, ele tem, segundo os aliados, optado por não fazer esse tipo de transmitir esse recado, essa voz. Isso não é essa voz silenciada, né? Ela não tende a ficar cada vez mais fraca, inclusive de potencial eleitoral, você acha? Eu acho que sim, eu acho que sim, acho que você aponta, acho que são vários indicadores. Esse indicador dos políticos que vão visitá-lo, e a gente entender que tem uma frequência cada vez menor, eu acho que é um indicador de que pelo menos a percepção da classe política tá de que já não se valoriza o Bolsonaro da mesma maneira que se valorizou no passado. Então acho que isso são indicadores importantes. O fato, Bolsonaro, eu brincava antigamente que ele tinha escrito uma coluna na época da eleição do Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro era o primeiro youtuber presidente, porque a força do Bolsonaro é ele ser um perfil antes dele ser um político, né? Como político não é, a força dele ser um perfil de rede social extraordinário, que tem capacidade de comentar sobre absolutamente tudo e que tem essa conexão muito grande com os seus seguidores. Então, realmente, ele não ter mais esse acesso certamente dificulta ele manter essa relação e essa, digamos, sobretudo essa dinâmica, né? Que o Bolsonaro sempre pautava o tempo todo, né? E ele não está mais pautando. Isso. E acho que tiveram, como o Pedro muito bem apontou, erros estratégicos grandes, a coisa, né, da anistia, tiveram, enfim,
Eduardo Bolsonaro nem se fala em relação ao Donald Trump. Então, acho que eles erraram muito nos últimos meses e o governo também acertou muito nos últimos meses estou falando do ponto de vista político, em ambos os casos. Então, acho que isso contribuiu. Mas eu continuo achando que nenhum dos pré-candidatos colocados ou por si próprio ou pela imprensa tem condições de, por si só, abandonarem o bolsonarismo. Você aí, você sabe como ficar ainda mais perto da gente? Com o Meio Premium, é com essa assinatura que você tem acesso ao melhor do meio. Reportagens e análises exclusivas, documentários e séries no streaming, desconto nos cursos, novidades de bastidores em primeira mão. Quem toma boas decisões precisa estar bem informado e não apenas consumir notícia, né? Clica no link na descrição e experimenta o Meio Premium.